Ok. A primeira questão pedia pra gente fazer um site pra ficar desse layout aqui, que fica o header em cima e um footer e essas 3 colunas no meio da página. Então foi assim que a minha ficou. Aqui tem o header em cima, tem um footer e as 3 colunas do meio da página com a corzinha diferente. Nesse primeiro código eu não usei muito Bootstrap, eu usei mais CSS, porque o que eu tive que usar de Bootstrap na verdade foi criar containers, fazer o row, que é a linha, e fazer as colunas. Aí foi o máximo de Bootstrap que eu consegui usar aqui nesse primeiro exemplo. Aqui, por exemplo, no header, ele tem uma coluna, ele ocupa 12 colunas e só tem o header. Já no segundo container tem o texto principal, que é esse daqui, que tem o reading, aí tem vários outros tópicos. Ele ocupa 7 espaços. Aqui está a marcação, né? Tem article e tem header. E aí a segunda parte, que é esse texto da direita que está no meio aqui, que só tem um reading, ele é 3 espaços. Da mesma forma, ele é dividido com article e header. E o último são esses links que ficaram aqui na direita, que aí eu criei uma classe links para eles, e eles estão todos dentro de parágrafos com a tag A para fazer o href. E no final tem o container do footer. O CSS aqui foi o que eu mais usei, então aqui tem CSS para definir a posição de onde fica o texto e a posição de como ficar o layout do site. Então com o CSS eu botei as cores e fiz essas marcações certinhas da altura que fica o site, esse tipo de coisa. No segundo exemplo, eu usei mais Bootstrap, que foi preciso fazer uma navbar, como foi pedido aqui. Aí você faz uma navbar, Hello World e 3 cards. Foi o que eu fiz. Tem uma navbar, nessa navbar a primeira coisa que tem é esse nome navbar, que eu fiz em H1 para ele ficar um pouco maior, para ficar em destaque, que fica em negrito também. A navbar eu defini ela com Bootstrap, que ela vai ser dark, já agora, não sem mexer com CSS nenhum. E aqui eu defini uma classe collapse navbar collapse, que é onde vai ficar os elementos, que no caso foi pedido o home, o link, o disable e um dropdown. O home, aqui tem a indicação de que ele é o que está ativo, que ia estar mais branquinho que os outros também apagados. Aí tem o link, que a gente não está nele, então ele está apagadinho. Tem o disable, que ele não funciona, não vai para lugar nenhum, e tá desabilitado. E tem um drop-down, que foi pedido na questão também, que é a parte superior do formulário, a parte inferior. É que você clica, aparece aqui certinho, bonitinho, tudo para funcionar perfeito. Aí na segunda parte, para fazer o Hello World com fundo cinza, eu defini uma linha fora de um container, que aí tudo que eu escrever aqui vai ser cinza e essa parte vai ficar toda cinza em volta, mas aqui vai ficar com a marcação do container. Aí aqui tá o Hello World certinho, aí tem um H1 com o Hello World, o parágrafo e esse botãozinho que fica aqui embaixo, eu botei como secondary, que fica cinza. Aí embaixo eu fiz os cards, então eu fiz uma div container e cada card ocupa 4 espaços, 4 colunas na verdade. 4 colunas do container. Os cards são basicamente iguais, então foi só um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí a gente tem essa linha, que é a margem, definida aqui no meio. E tem mais um container que é só o footer, que é onde está o Copyright Company 2017. Esse aqui eu também usei bem menos CSS que no primeiro. Aqui é só para ajustar algumas coisas, o espaçamento, o que tinha que estar mais certinho. Mas no geral não foi muita coisa. E no terceiro, esse aqui foi o que eu menos usei CSS. Aqui a gente tem mais uma vez a navbar, é a navbar fixed top dessa vez. Também é dark,
Mas nesse exemplo, eu não vou conseguir mostrar agora, mas essa barra ela não sai do topo da tela. Nesse outro exemplo ela sai, nessa aqui não, ela sempre fica no topo certinho. Aí aqui ó, tá no Container Fluid, novamente um H1 onde tem o Project Name, aí o Collapse, aí os itens da Navbar. Nesse aqui não tinha nenhum que era Disable, então tem um detalhe também que aqui fica, que nesse terceiro exemplo fica em destaquezinho que está na Home, que é a página que está ativa. E nesse aqui eu defini como um Button Dark, dizendo que está ativo. Então aqui em cima aí está um pouquinho mais escuro para mostrar que você está nessa página que ela está ativa. Aí aqui tem o Nav Item About e Contact. Então aqui, né, não levam a lugar nenhum, mas estão funcionando. E tem um drop down aqui também que só tem feature 1, 2 e 3. Aí o próximo container é o tópico principal, onde está o Hello World. Nesse aqui, o que eu fiz foi, eu defini uma linha, defini tudo como tópico principal nessa parte de baixo. Aí eu defini uma linha. Nessa linha eu dividi 9 para botar o Hello World. E eu defini 3 para botar esse list group de links. E dentro aí dentro das 9 colunas que eu defini para o Hello World, logo embaixo eu defini mais uma linha, que aí ele divide essas 9 colunas em 12, como se fossem 12 colunas dentro dessas 9. E dentro dessas colunas eu fiz os cards. Que aí eles ficam aqui, tipo, quando eu boto 4 para cada um, que interpreta como 12. E aí, como não cabe aqui, joga aqui para baixo. Aí aqui tem os 6 cards que foram pedidos, com o título, o texto e o botãozinho. E no final a gente tem o container do footer, que é o copyright 2016 company.inc. E um script também para poder funcionar o dropdown.